Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Prazer estarmos reunidos aqui nessa live. O pessoal já vai colocando aí se o som está chegando bem. Vamos dar primeiro boa noite para os participantes, né, dessa primeiro bate-papo ao vivo, primeira live em conjunto da Elos de Luz. Então vamos dar primeiro boa noite para o pessoal que está com a gente aí, o Jean e a Thaís, para a gente poder ver como é que está o som aí. Então vamos fazer o teste aqui. Boa noite, pessoal. Uma satisfação a gente estar aqui hoje. Um pouquinho tremendo aqui, né? Que é a primeira vez. Então sempre é mais difícil, mas vamos lá. Aqui estou conseguindo. Tá me ouvindo aí, Thaís? Tô te ouvindo. Boa noite, gente. Como é que tá aí a imagem, o som? Digam para nós aí nos comentários. E bem-vindos a todos que estão aqui. Maravilha. Então a gente vai começar pela oração de abertura, para a gente poder já preparar o ambiente, né, espiritualmente. Vamos ver como é que está aqui, se o pessoal já deu um ok em relação ao som. Acho que tudo aqui o pessoal tá participando aqui. Boa noite, tudo ótimo. Tá, legal então. Vamos chamar aqui aquele nosso companheiro. É ou não é, Gil? É isso aí. E vamos agora ao som, à melodia desse violão. Vamos nos concentrando. Agradecendo a Deus essa oportunidade belíssima de nos reunirmos em seu nome, em nome do Cristo, e junto com a espiritualidade da Casa Elos de Luz, a quem agradecemos desde já. Os guardiões que nos dão toda a segurança para este trabalho, guarnecendo a todos nós. Também os mentores que trazem as dicas, a sabedoria do Evangelho do Cristo e desta obra que vamos analisar hoje juntos. Agradecemos a todos. Em nome de Deus, em nome do Cristo, vamos abrindo esse trabalho, dessa primeira live conjunta, esse debate sobre o livro A Caminho da Luz, da Casa Centro Espírita Elos de Luz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Maravilha. Maravilha, então. Beleza. Claro que antes de a gente começar diretamente no conteúdo, lembrando a vocês, né? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, tem um botãozinho aí. Aqui no Facebook você vai se inscrever e vai curtir a página. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se. Quem já está inscrito, compartilhe, espalhe para os seus amigos esse canal, que agora está distribuído em playlist, está muito legal, está muito interativo, você pode ter muito conteúdo com facilidade. Tá certo? Também curta a página no Facebook. E vamos em frente, vamos embora, rapaziada. Vamos lá. Legal. Deixa eu dar uma olhada aqui na colinha vai dar uma que a gente olhadinha tem aí, aqui. o que o pessoal tá falando. Tudo Vamos dar uma olhada certo, tudo ok. Como é que tá o pessoal aqui? Tá tudo certo. O pessoal tá aí. Se algum trancou, tá dizendo aqui, deve ser na conexão do seu próprio aparelho. Aqui tá funcionando legal. Pode seguir e dar uma atualizar aí que a coisa vai andar. Que a coisa funciona. Bom, então, dando uma introdução bem rapidinha, a gente tem muito assunto e o tempo voa. A gente vai, então, hoje fazer assim, um fechamento, né, uma espécie de debate assim, aberto aqui com os três componentes que fizeram parte, que apresentaram, né, a exposição da série, a primeira série Elos de Luz, que foi A Caminho da Luz, o livro de Chico, né, de Emmanuel, através do Chico.
Então a gente vai hoje fazer um fechamento. Como é que é esse fechamento? A gente vai conversar um pouco sobre os capítulos. Cada um de nós, vocês perceberam, né, na série, cada um de nós se incumbiu de alguns episódios, eram 6 episódios no total, e a gente vai mais ou menos lidar com esses episódios hoje. Cada um vai tocando bola, o outro vai participando. Essa é a ideia, e vocês participam também em casa ou no seu tablet celular, colocando aí alguma questão, se tem alguma dúvida específica. Se a gente puder responder, a gente vai responder, e a gente vai trocando essa ideia. Tá legal? Combinado os termos do debate? Ai. E então tá, vamos só... A gente vai recapitulando também, né? O que houve de mais importante nos capítulos da nossa série. E aí vamos comentando aos pouquinhos. Vocês também comentem aí, se tiverem perguntas, né? E aí a gente vai tocando desse jeito bem à vontade. Então, para começar, o livro é escrito pelo Espírito Emmanuel, né? E ele já na introdução, ele já nos traz uma reflexão de podermos verificar os nossos valores interiores, verificar o que a gente está fazendo no nosso planeta, para que a gente possa, então, criar um mundo novo para nós, né? E aí, ao longo desse livro, a gente vai vendo que foram muitas etapas, né, de tentativas de fazer com que a Terra realmente fosse um mundo próspero, um mundo de, digamos, de amor, de luz, de paz, né, que é o que a gente espera do nosso planeta. E a gente vai vendo, então, que cada constelação, cada sistema solar tem um grupo de espíritos puros que vão, eleitos por Deus, claro, né, que regem esse sistema solar, e cada sistema solar, cada planeta desse sistema solar tem, então, um governante. E o nosso, né, para nossa sorte, é Jesus. Então, ele é o que vai reinar e criar o nosso planeta. Então, no primeiro capítulo, lá, nos primeiros, né, capítulos, a gente vê todo o processo de criação da Terra, todas as primeiras formas de vida, como foram criadas, que o nosso planeta Terra realmente, no princípio, ele era um verdadeiro laboratório de experiências, onde Jesus e os seus auxiliares espirituais faziam toda essa experiência, esse desenvolvimento de vida para formar, então, o que somos hoje, né? Então, se a gente já pegar nesse início, a gente vê quanta coisa tem no nosso DNA, na nossa formação atual de seres humanos que somos. E essa criação, essa experiência, ela foi com muita dedicação, com muito amor de Jesus e dos seus auxiliares. Eles colocaram muita dedicação e muito amor nessa criação toda do nosso planeta, né? E aí ele começa, então, nos contando das raças adâmicas, que são os exilados de Capela, né? E aí ele diz que, então, que formaram-se 4 grupos dessa raça adâmica, que foram os Árias, a civilização egípcia, o povo de Israel e a Índia. Então, a gente pode ver, para quem conhece a história dos exilados de Capela, né, e os meninos vão falar um pouco mais no decorrer, percebe-se a misericórdia de Deus em dar uma nova oportunidade para essa civilização, esse grupo de rebeldes que já não estavam mais de acordo com a evolução do planeta de Capela, né? E aí Deus dá uma nova oportunidade para eles se regenerarem, para eles ascenderem no nosso planeta Terra. E aí eu toco a bola para o Fabiano para ele dar continuidade aí. É verdade, inclusive sobre as raças adâmicas, todas elas tiveram essa promessa do Cristo, né? Quando elas tiveram essa oportunidade de vir para cá. Essa promessa que ele estaria sempre junto. É muito incrível todo o livro, inclusive, como Emmanuel faz questão de sublinhar, né, Jean também, como o Cristo sempre esteve junto e sempre fez questão de acompanhar cada passo, e não só acompanhar, mas parece dar a impressão aqui entre nós, claro, porque ele está até torcendo, né, para a turma acertar mais, mas ele sabe e tem a exata consciência, né, do nível evolutivo de que essa humanidade estava, mas como ele sublinha esse acompanhamento não só do Cristo, mas dos seus prepostos, né?
Não sei se vocês têm essa mesma ideia durante todo o livro, né? Sim, é. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, que a gente sempre tem aquela ideia de Jesus, né? O Jesus aquele da igreja que a gente aprende, onde ele é como se diz, é uma figura, né? E a gente não tem aquela visão de Jesus como, deixa eu achar a palavra certa aqui, a gente vê ele como um personagem, não como o autor do evento todo, né? E aqui a gente consegue enxergar a verdadeira grandeza, a verdadeira realeza de Jesus, onde mostra ali todo o cuidado, né? Desde como relata a história, desde quando ele recebe essa incumbência de Deus, digamos, né? Para criar essa humanidade, para criar esse planeta. Então, desde que desprende lá da nebulosa solar, né? O material da aglutinação, da formação do planeta, depois as condições para que a vida pudesse existir, as experiências, como a Thaís falou, que vão acontecendo no decorrer do período ali para ter a condição necessária, a condição ideal para a formação da vida e o crescimento. E o mais bacana de tudo, né? Que além de todo esse trabalho de preparação, construção, teve também esse evento importante, que foi a recepção dos exilados de capela, mas também ele mesmo, né, em pessoa, vem até aqui no momento certo, né? Se prepara, certo, isso. Enquanto a humanidade está em condição de já entender um pouquinho mais, né? Quando a nossa percepção melhorou um pouquinho, que a gente já teria condições de receber algum ensinamento maior, né? Ele mesmo vem em pessoa, né? Trazer esse ensinamento. E o mais bacana de tudo, né? Ele era aquela condição dele como criador, entre aspas, de tudo isso, mas como é que se diz, aglutinador ou potencializador de tudo isso, né? Ele poderia nascer onde quisesse, né? Na forma que quisesse, ou em qualquer reino, em qualquer palácio, né? E o mais bacana de tudo, aonde Jesus escolhe nascer, né? Quando ele vem, a mensagem que ele deixa pra gente nisso, né? Do nascimento, justamente da manjedoura, né? O maior de todos se faz o menor de todos para mostrar pra gente justamente o quê, né? A humildade, aqueles valores que realmente importam, né? Que deixa o materialismo de lado e coloca mais a questão realmente moral da coisa, né? Sim. Então eu achei muito bacana essa parte, né? Que desconstrói aquele Cristo que a gente enxerga, aquele Jesus que a gente enxerga, né? E coloca esse Jesus autor, esse Jesus que com a participação muito mais ativa na história do que a gente até então tinha, né? Pelo conhecimento que vem da tradição, né? E a gente pode perceber também que Jesus ele não teve presente nas nossas vidas, né, no nossa história só naquele momento que ele estava encarnado, já estava presente muito antes e está sempre com a sua equipe amparando a gente até hoje, né? Isso é muito gratificante da gente ler e compreender, né? Verdade. Bom, vamos adiante. Então, a gente já falou que os povos degredados de Capela, né, que vieram para cá, e a gente vai começar a falar um pouco deles agora, de cada um deles. Vai se falar dos 4 principais, né? E depois a gente vai adiante. Vamos começar nos egípcios. Thaís, o que tu acha? Pode ser. Civilização egípcia, né? Isso. Não sei se tu quer tocar a bola, a gente vai falando. Os egípcios foram os que mais se dedicaram a essa construção da religiosidade, né, da gratidão a Deus pela oportunidade, tanto que a gente vê, eles deixaram muitos registros históricos, né, nas pirâmides, nos seus papiros, né, para que a gente pudesse, então, até hoje, poder pesquisar, poder enxergar o resultado da civilização deles. Então, eles cultuavam muito a questão da morte, né, a questão de ser embalsamado, de ser mumificado, justamente porque eles sabiam que retornariam à sua pátria espiritual, que era a Capela, né? Eles estavam realmente engajados em crescer ali, em se desenvolver, em reparar os erros que eles tinham para poder voltar para sua terra natal. Exatamente. Inclusive, essa herança que deixaram, né, e o livro fala bastante, deixa bem destacado, né, nos seus avanços naquela época, né? Coisas que hoje que vão começando a se resolver, enfim, se solucionar, e todos aqueles conhecimentos
que foram introduzidos naquela civilização. É realmente de impressionar. E o interessante é que das 5 raças, né, que chegaram, né, que o livro trata ali, como a Thaís falou, que foram os arianos, os hindus, Me ajuda aí, Thaís. Os arianos, povos de hindus, Israel. o povo de Israel, é claro. E os egípcios. Os egípcios, eles foram aqueles que já retornaram todos, né? Então o livro deixa claro que eles já voltaram, eles já conseguiram retornar para a capela. Diferente, pelo menos a grande maioria, né? Diferente dos demais que ainda estão por aqui. E sabe lá, né? Se não somos nós, né? Sim. Alguns de nós, de repente, né? Sabe lá de onde Fora que a gente tem a nossa origem, né? Sim, com certeza. Exatamente. Bom, o segundo povo que o autor vai abordar é o povo da Índia, que também que foi o primeiro assim esboço de sociedade organizada aqui na Terra, nesse pessoal que se organizou, como ele fala, nas margens do Ganges, né? Com toda essa ideia de também muito forte, né, de ter um paraíso perdido e dessa coisa espiritual que eles eram muito ligados desde sempre, né? Eles têm a origem deles, os hindus, até anterior aos próprios israelitas e aos egípcios, que a gente já falou um pouco, né? Então são os primeiros assim que vêm e trazem essa coisa de organização. Vieram, claro, com aquela coisa das próprias recordações, porque todos eles, como a gente falou, tiveram com Cristo e tiveram esse encontro com Cristo, onde ele prometeu que estaria apoiando e procurando ajudar nessa regeneração para que pudessem tornar ao local que eles tanto prezam e prezavam, né? Que era a origem deles. E isso foi essas recordações das próprias palavras do amor de Cristo, traduzidas nas obras, né, do Vedas e dos... Tem essa palavra aqui que eu vou dizer para vocês, Upanishads. Tem que fazer um exercício para falar, não é, Jean? Essa é mais complicadinha, né? Maravilha. Então, ali nós temos, na verdade, as primeiras vozes de religião, de filosofia na Terra. Você vê a importância que esse povo vem trazer, também vindo lá da constelação de Capela, desse degredo. E foi realmente uma raça de mestres, de profetas iniciados também, que veio para ser referência. Eles tiveram muito essa coisa de se expandir, né? Tanto no início, na própria Índia, como depois um grupo deles resolveu até ir adiante e se espalhou, né, pelos continentes, indo até a Europa, depois formando aquilo que a gente vai conhecer ali na frente já pela comunidade indo-europeia. Tamanha era a vontade de se expandir, de tomar conta do pedaço, não é? Com certeza. Eles também foram muito marcados pelos Mahatmas, né? Que são os sábios, isso que trouxeram realmente o conhecimento. E então eles tinham todos os elementos, ou muitos elementos, né? Apostados, digamos assim, por Cristo, para que pudesse fazer uma sociedade organizada e que pudesse dali se expandir para a Terra. Mas, em determinados aspectos, não aproveitou muito bem, né, toda essa herança de experiências sagradas que trouxe. Por quê? Ele teve missionários do Cristo que vieram, né, a gente fala assim, os avatares, né, do nosso Redentor. A gente pode dizer Vyasa ou Vyasa, vai saber como é que fala em hindu, que data de 6.000 anos antes do próprio Cristo. O próprio Krishna, Buda e outros grandes foram enviados até nesse plano da matéria, através deles, para que pudesse trazer, né, as bênçãos do Senhor, para pudesse trazer toda essa preparação daquilo que viria a ser depois da vinda do próprio Cristo. Só que esse povo deixou, infelizmente, crescer no seu seio o espinho do orgulho. Aliás, orgulho que a gente vai ver depois vai ser motivo do exílio deles para a terra, né, desse povo para a terra, se não de muitos outros que vieram também.
É ou não é? Com certeza. Então, e nisso eles acabaram criando, ao se deparar, por exemplo, naquela região, né, da Índia com os nativos da região, ou seja, os povos que já habitavam, né, os povos selvagens que já habitavam aquelas regiões, eles se acharam superiores, porque tinham realmente uma herança espiritual superior, mas uma herança espiritual superior justamente para poder abraçar, é ou não é? Para poder fazer dessa mescla, isso que o Cristo pensou. Eles vão vir aqui, vão fazer dessa mescla digamos assim, a mola propulsora desse povo para frente, é ou não é? Se mesclando com esse povo que já estava aqui. Não, ao contrário, se achou superior àquele povo e criou as chamadas castas, que são uma verdade, uma realidade até hoje. E a gente se surpreende mais ainda, tanto na leitura do livro, quanto no debate em grupos de estudo que a gente tem feito, que o mais surpreendente não é a criação das castas. As castas é aquela coisa que fazia com que, dependendo se você não é da casta nobre, você tem que dar um grito lá, se fazer notar se você vai passar na mesma rua de um dos nobres. Por quê? Para que ele possa passar longe e não se contaminar, imagina, né? Essa é a ideia, né? E essa ideia que veio acabou atropelando os planos para esse povo hindu que já estava com toda essa iniciação espiritual, né? Digamos assim. O pessoal está falando um pouquinho que está bastante instável a conexão. Pois não sei é, se para né? vocês está... Para mim Tá tá travando normal, bastante. eu acho que pode ser o tempo, né? Que a chuvarada que deu pegou todo mundo de surpresa, né? Pessoal, coloca para nós aí se vocês estão conseguindo assistir, não estão, o que está Pois passando é. aí. Até para a gente poder ter o retorno aqui. Pelo que eu vi aqui, tá todo mundo dizendo que está bastante instável a conexão aí, né? Eu estou vendo aqui no meu monitor de Como auxiliar é que tá aí pra ti? também está trancado agora. Vamos tentar de novo aqui. A gente vai... Vamos vendo, é tudo a experiência agora. Agora voltou, parece. Voltou? Se trancou. Não é fácil, né? Ao vivo é outra coisa, né? Ao vivo é ao vivo, ainda mais com três. Não tem aquele recursozinho que a gente usa do corte, né? Ficou bom, corta aqui, Sim. emenda, né? Bota, vai Deu embora. uma travadinha, dá um cortezinho ali já era. Né? Ou Resolve tudo. iMovie, que saudade. Vamos lá. A gente vai aprendendo os programinhas, dá para cortar, emendar, fazer e acontecer, né? Isso aí. O pessoal está relatando aqui que está travando bastante. Travando bastante. Estou conseguindo ver na TV. Ó, A Meg está um pouco trancado. tô trancando. Tá bom. A Eliane falou que desligou o Wi-Fi e melhorou. Pois é. Gente, mas vai ficar gravado lá no YouTube também e no Facebook depois, tudo de jeitinho pra Isso. conferir na íntegra depois, né, caso não dê pra assistir. Lá não vai trancar. E, bom, então a gente fechou por aí o povo hindu. Vamos dar uma apressada, senão não vai dar tempo, né, galera? Sim. A gente fechou o povo hindu, mas já emenda na família indo-europeia. O que é essa família indo-europeia? É o mesmo povo da Índia, só que foi, né, trazido de Capela para cá e se estabeleceu na Índia, às margens do Ganges, mas que se expandiu. Eles eram uma parte desse povo que dizia assim: não vamos ficar aqui esperando a volta do nosso retorno à Capela, ou enfim, né, ou ao nosso paraíso perdido. Vamos atrás daquilo que a gente quer, sabe? Uma coisa meio resignada, assim. E eram o povo, assim, menos, digamos, espiritualizado, se é que se pode dizer assim, de todo aquele agrupamento que ali se fez. E saíram em busca, pelas suas próprias forças, e não à toa, claro, chegaram nas planícies europeias a povoar aquele novo território. Toca a ficha, Fabiano. Acho que agora eles estão conseguindo ouvir. Grande, Renato. Isso. Renato está aí. Então são os famosos árias europeus, né? O povo branco, né? Que depois vai formar as raças brancas, na sua maioria, né? E foram onde se encontram antepassados de gregos, latinos, samitas, úmbrios. E aí ele vai falando todos aqueles povos dessas regiões.
que trouxeram já junto com si uma grande vantagem. Isso que tem que ficar sublinhado. Se a gente pegar alguma coisa importante da família indo-europeia, do povo que saiu da Índia e se estabeleceu e depois foi formar a raça branca na Europa, é o seguinte: ponto muito favorável, né? Eles se mesclavam, eles confraternizavam, diz o autor, com os aborígenes, coisa que o Cristo estava muito querendo. O Cristo precisava disso. Ele precisava da mistura dessas raças, da mescla, para poder impulsionar a humanidade para frente e para formar as diferentes raças, os diferentes povos, as nações mais na frente, né? A gente vai ver depois. Então ele precisava dessa confraternização, como ele chama, e esse povo fez isso. O que esse povo tem, digamos assim, que poderia deixar a desejar, né? E iria desenvolver mais na frente? A questão religiosa. Tanto é verdade que nos primeiros milênios da sua peregrinação até a Europa não tem quase registros. Por quê? Porque os registros vêm justamente da religião. A religião é que fazia os registros acontecerem, né? Nos seus contos, em todos os seus registros feitos históricos. Como eles não eram muito afeitos a essas questões, mas eles tinham grandes qualidades, desenvolveram a agricultura, desenvolveram manufatura e outras coisas mais, que vieram depois a somar. Então, sempre tem isso. Cada povo a gente vai perceber que tem coisas muito legais e coisas que Jesus esperava um pouco mais, né? Sim, e eles se diferenciaram bastante dos egípcios e dos indianos, né? Que eram bem focados com a religião, com a filosofia, enquanto eles se preocuparam mais com a parte de desbravar, né? De se desenvolver ali na parte da agricultura, do comércio, né? Isso. Tanto que isso também gerou um desenvolvimento do egoísmo, né? Quando veio a propriedade privada. Né, cada um na sua propriedade, eles começaram a se rivalizar entre as tribos ali, né, para dominar territórios. Né? Sim, inclusive os primeiros conflitos querendo ensaiar uma guerra foi aí também, né? Não por acaso também depois foi vir a ser berço de 2 guerras mundiais, mas tudo bem, isso é assunto para depois. Então tem essas coisas. O Cristo valorizava muito e valoriza, né, a questão deles poderem não ser exclusivistas em termos de raça, pelo contrário, e, de certa forma, absorveram aqueles povos que eles encontraram pelo caminho. Isso foi muito interessante, muito importante, muito fecundo, né, para a atividade como povo naquela região. E, por outro lado, então, como a gente disse, a religião não era o forte, digamos assim, na espiritualidade, melhor dizendo. E, por fim, a gente vai, então, chegar... por fim, não, vamos adiante. O povo de Israel, mais um povo que a gente pode destacar aqui como vindo lá da capela, né? Como você mesmo falou, o que eles tinham de diferente? Uma diferença muito importante era a ideia do Deus único. Eles tinham muito forte isso, já trazido da sua herança, né? Espiritual. Então, eles tinham muito forte a presença do Deus, e do Deus único, que isso aí depois seria fundamental para a vinda de Jesus, né? E além disso, e por outro lado, eles têm o exclusivismo, a ideia, inclusive até hoje, né? Digamos assim, se perpetuou isso. A ideia da raça muito forte, muito coesa, é ou não é? Tanto é verdade que são até hoje uma das raças mais coesas, mais características, né? Unidos, né? Ser. Exatamente. E por outro lado, não se misturou muito com as outras raças. Essa é uma questão que poderia ser diferente, né? Além também, nos diz o autor, do orgulho, né? Do orgulho que também ainda viria a ser uma, digamos assim, no nosso palavreado, uma dor de cabeça do povo de Israel por algum tempo ainda. Até porque eles recebem, estão na questão de esperar o Messias, né? De querer, da vinda do Messias ainda não chegou para eles, né, para o judaísmo, então tem toda essa parte da não aceitação de Jesus como Messias, né? Exato. Mas tem também, por outro lado, toda a importância de Moisés, né, que foi iniciado lá no Egito, quando ele foi colhido, né, e acolhido pela princesa egípcia, e foi iniciado naqueles conhecimentos, tanto é que se preparou para depois, justamente, quando já estava do lado dos judeus, conduzir o povo. Então, tem todo o Pentateuco, tem todo o Antigo Testamento, e o primeiro grande acordo, grande
digamos assim, código moral da humanidade, que é os 10 mandamentos. Então, bom, ok, né? Atividade entregue, digamos assim, Sim. em parte por esse outro povo. E fechando esse episódio, digamos assim, que era o segundo episódio, a China milenária, né? E aí vai dizer de uma China que já era um povo residente aqui, já era um povo, olha, estava aqui há tempos, e organizado, de certa forma, já. Sim. Né? Era o povo mais organizado da Terra na chegada dos capelinos. Eles eram que tinham maior ideia de uma sociedade minimamente organizada. Vai falar dos seus grandes mensageiros também, Forri, se é que se fala assim, né, Tata? Forri, Kung Fu Tse. Kung Fu Tse. Se alguém souber como é que fala, se tá certo, comenta aí, né? Porque nem a gente sabe. Pô, quem fez o curso de mandarim eu falei na aula aqui. Lao Tse, que é mais conhecido, né? E que foi muito traduzido, muito relembrado pelo próprio Kung Fu Tse, que nada mais é que o Confúcio, né? A gente conhece mais por Confúcio. Então, a ideia básica dessa filosofia, o Senhor dos Céus é bom e generoso. E o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Quer dizer que a gente é a manifestação de Deus. Olha só, parece palestra da Elos, hein? Lá na China milenária. Espetáculo. Ok. E uma coisa que a gente não sei se a gente falou, não, mas não falou, vamos falar de novo. A origem, né? Porque a gente está falando das origens dos povos e tal, mas por que surgiram os capelinos? Né? Não sei se a Thaís chegou a falar bem lá no início, mas isso é um processo que acontece hoje com a Terra, né? A capela, essa vamos chamar de estrela, né? Essa constelação. Essa constelação onde já existia um planeta que estava passando por um processo semelhante ao nosso aqui na Terra. Eu não sei se chegou a falar isso no Insta, eu não falou? Não expliquei. Vamos dar mais uma pincelada aqui. Então, o que aconteceu? Houve uma separação do joio do trigo, como Jesus falava, né? Então, aqueles espíritos que já não tinham mais aquela condição de vibratória, de continuar habitando aquele planeta, o que aconteceu com eles? Chegado um momento onde se esgotou aquele período onde eles teriam o tempo necessário para se reajustar e continuar encarnando no planeta, não houve ajustamento. Então, esses espíritos eles foram retirados daquele planeta, né, que era um planeta que estava passando de provas e expiações para a regeneração, semelhante ao que está acontecendo com a gente agora, e foram conduzidos para a Terra, um planeta primitivo na época, muito primitivo, onde aqui não existia o quê? Não existia agricultura, não existia muita coisa recente, não existia. O homem ainda estava nas cavernas ou saindo das cavernas. Chegando aqui, eles conseguiram fazer aquele impulso, né? Então, quando a gente observa, se fosse fazer um gráfico, né, o tempo pela evolução. A evolução do homem ela vem muito, muito, muito devagar, né? Então, do nada dá um salto, né? Então, do nada começa a se construir pirâmides, do nada se descobre as inovações da agricultura, começa a acontecer uma série de avanços avanços do conhecimento humano que até então não existiam. Então, ele acaba dando esse boom. E o interessante disso é o seguinte, que esse pessoal que veio de lá, que não tinha mais condição de habitar o planeta e foi trazido aqui para a Terra, eles foram divididos em grupos, né? Então, tinha lá, por exemplo, o grupo dos religiosos, né? Tinha o grupo dos religiosos, tinha o grupo... Aquele pessoal que não tinha mais condição de habitar lá, que não era mais digamos, bem-vindo lá, não estava na condição vibratória necessária, chegando aqui, eles foram divididos, né? Então tinha aquele grupo dos religiosos, o grupo do pessoal zen, o grupo do pessoal mais materialista, né? Então, e ali como o Fabiano falou, aos israelitas, né? Que tinham aquela ideia de Deus, já vivenciavam isso, né? Já tinham essa concepção. O pessoal mais zen, mais paz e amor ali, a gente pode atribuir aos hindus, né? O pessoal mais materialista, no caso, os arianos, né? E por aí vai. Bom, mas dando sequência ali, o que aconteceu? Focando um pouco mais naquela região onde Jesus ia chegar, né? Que estava sendo toda aquela preparação para a chegada do Messias, né? Que era a região ali do Mediterrâneo, ao redor do Mediterrâneo. Então, houve toda uma preparação naquele local para que seria
ali era o centro do mundo, né? Então, várias civilizações ali eclodiam, né? Tem algumas características interessantes que acontecem ali. Algumas civilizações deram uma ênfase maior no desenvolvimento. A gente pode ver ali os gregos, né, com uma presença muito grande de domínio daquela região, de avanços, né? A própria origem de Roma é uma origem interessante, porque Roma, ela acabou dominando toda aquela região do Mediterrâneo e se tornou o maior império da época, né? E no início, ela era a Roma guerreira, essa que a gente conhece, que dominou e explorou e avançou pelos continentes, né? Pelo continente. A gente pode ver Roma no início, ali com o povo etrusco, que era uma civilização, uma pequena vila, né? Que começou a dar certo, o pessoal começou a se aglutinar ali, até por uma questão de defesa, uma questão de crescimento, a coisa foi cada vez evoluindo mais. E chegando a um ponto, né, que eles eram os grandes valores daquele povo ali, a Roma primitiva, era justamente a família. Então era um povo que zelava muito pela família, pelas obrigações do homem e da mulher, de uma forma muito clara, né? E digamos assim, e a veia guerreira surgiu depois, né? Porque Roma foi uma grande potência militar, né? Invadindo as nações ao redor e tomando seus territórios, né? Então a gente nota também que apesar desse momento belicoso, assim, de muita conquista, teve um momento ali, que foi a era de Augusto, que foi do imperador Augusto, né, que foi justamente um pouco antes da chegada de Jesus. Foi uma época assim, de muita luz, de muito crescimento, existiu muita paz, existiu muitos avanços na civilização romana, onde muitas obras de arte surgiram, muita expressão artística aconteceu, né? Que era justamente já o povo sentindo, né, a emanação do mestre que estava chegando, né? Toda a preparação energética daquela região para receber Jesus, né? E depois a gente tem ali a chegada de Jesus, então, né? Como até eu já falei antes, né? Daqueles traços mais marcantes que ele deixa, né? Justamente a questão da humildade, a questão de trazer toda essa mensagem nova e diferente, que acabou mudando, né? Porque até então, qual era a expectativa que existia do Messias? Todo mundo sabia que ia chegar o Messias, né? Isso já era uma coisa prometida há muito tempo. Essas civilizações, quando elas chegaram aqui na Terra, antes das suas primeiras encarnações, elas tiveram com Jesus. Elas conheceram Jesus face a face na erraticidade, na espiritualidade. Então, era conhecimento coletivo, né? Intrínseco naquelas pessoas que um dia ia chegar o Messias ali. Mas eles esperavam o quê, né? Os encarnados nesse momento, né? Especialmente os israelitas ali, né? Que viviam sob o jugo lá, se não me engano, egípcio, né? Eram escravos. Então eles esperavam que o quê? Que esse Messias que ia chegar, eles sabiam que ia chegar ali no povo deles, né? Porque eles eram que tinham a ideia do Deus único. Eles esperavam que esse Messias fosse, na verdade, um grande guerreiro, com muitos poderes, né? Que ia libertar eles, ia dominar os exércitos, né? E quando, na verdade, Jesus faz o quê? Demonstra justamente o contrário. Porque a grande guerra, digamos, a grande batalha que ia ser travada, não era uma batalha exterior, era uma batalha interior, no coração das pessoas, né? Então, a grande mudança, a grande transformação não era externa, mas sim interna. Então, toda a mensagem que ele traz, toda a sua doutrina, né? O seu ensinamento, que a gente estuda toda semana no Evangelho, aí, né? É justamente o quê? De transformação interna, de transformação da pessoa, da gente procurar sempre se melhorar e crescer. Isso a gente vê em todas as passagens, né? Dos grandes sermões que ele fez, o Sermão da Montanha, enfim, todos aqueles momentos que Jesus deixa o seu ensinamento sempre trabalhando não no exterior, mas sim no interior. Eu acho que com essa aqui a gente fecha a terceira parte, né, Fabiano? Sim, é verdade. A gente fecha aí, digamos assim, a primeira temporada, né, Thaís? Isso, da primeira temporada da série. Da série. Vamos já para a segunda, vamos resumir um pouquinho, claro, para poder dar tempo aí de depois fazer um fechamento. Né? O pessoal está dizendo aqui que está melhorando, menos, né? Está travando menos. Que bom. Ajuda nós, espiritualidade. Espiritualidade, pô. Entra nos Wi-Fi aí, dá uma ajuda aí. Ajuda aí. E aí, dando continuidade, então, a gente já entra na segunda temporada, então, da nossa série.
que vai começar a nos falar sobre os planos da espiritualidade para os romanos, que era essa nova civilização que estava chegando e que tinha a tarefa, estava apto então para desenvolver o conceito de Estado, o conceito de educação, de amor, todo esse conceito, isso antes da vinda de Jesus à nossa terra, né? Então, Jesus lá no plano espiritual, junto com seus auxiliares, já estava programando isso, né? Tendo essa expectativa para a civilização romana de que ele trouxesse, então, para todo o mundo, para toda a sua extensão ali de territórios, um novo roteiro de evolução coletiva, né? Que teria como base, claro, né, a moral e a fraternidade entre os povos. E os mensageiros de Jesus sempre impulsionaram e despenderam muitos esforços para que isso se realizasse. Mas como todos nós temos o livre-arbítrio, né, os romanos também tinham, e aí eles penderam para um outro lado, né, para o lado da ambição e da cobiça, usando então do abuso de autoridade, do abuso de poder para dominar esses outros territórios, e assim eles acabaram se perdendo na sua missão como espíritos ali, né? Sim, até porque, contribuindo com a Thaís, até porque, né, Thaís, o povo romano nessas alturas, com os avanços que tinham, eles tinham tudo para conquistar, sim, o mundo, mas através da educação, através da beneficência, através do bem. E até pelo avanço e a preparação que ele estava já disposto. E, no entanto, né, a cobiça, como você mesmo falou, e, enfim, aquilo que a gente sabe muito bem da humanidade em geral, acabou levando eles para um outro caminho. Desvirtuando, né? Exato, essa educação que tu falou é uma herança que veio da Grécia, né? Que veio desses povos que o Jô estava comentando. Então, Roma tinha um grande potencial, mas na sua totalidade não soube usar. Alguns imperadores, inclusive os primeiros Césares ali, eles realmente tinham essa sensação, essa energia de Jesus envolvendo eles, né? Porque Jesus já estava se programando para reencarnar. E aí, com isso, eles até tentaram fazer coisas boas para a sua civilização e para os territórios que eles tinham dominado, digamos assim, né? Mas como foram alguns e não todos, acabou se prevalecendo, então, esse abuso de poder, essa ambição cada vez maior que consumia esse Império Romano, né? A gente pode ver qualidades positivas, que foi o grande desenvolvimento artístico, principalmente no século de Augusto, né? Que teve os mecenas, que foram pessoas que auxiliaram ali, bancaram financeiramente o desenvolvimento dessa parte artística, da escrita, da intelectualidade, que aí deu um boom, assim, para o crescimento dessa civilização. Mas, em compensação, teve também imperadores que pecaram aí na sua missão, né? Como Augusto trouxe tantas coisas boas para esse governo, veio o filho adotivo dele, que era o Tibério, e não aprendeu nada com o pai dele, porque acabou crucificando Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que eles sentiam essa energia de Jesus, dando esse impulso de positividade, o livre-arbítrio deles mesmos faziam com que a ambição e o orgulho e a questão do poder consumisse eles, né? Então, como é rico esse ensinamento de nos mostrar o que a gente não deve fazer, né? O quanto o orgulho e o egoísmo realmente prejudica na nossa evolução, tanto pessoal quanto uma evolução planetária como um todo, como civilização, habitantes desse planeta, né? Exatamente. A E gente aí? vai... Pode falar. Tem mais ainda do quinto... Do quinto episódio, capítulo, né? Daí também, aí começa Do também a peregrinação, ele nos conta da peregrinação dos apóstolos, né, então, depois do desencarne de Jesus, eles então se motivaram a continuar essa missão de Jesus aqui na Terra, passando então a peregrinarem e a disseminarem o Evangelho de Jesus por onde passavam. E, para surpresa de todos, contagiou muitas pessoas, né? Em todos os territórios da Europa, da África,
falava-se de Jesus, falava-se do seu ensinamento, né? Então, por que isso acontecia? Porque as pessoas já estavam cansadas de tanto sofrimento, já estavam cansadas desse povo que só vinha, matava e massacrava, né? Então, aquilo era reconfortante, como até hoje para nós é, né? Então, por isso que também, além de ter sido uma verdade, e a verdade se propaga e se instala com muita facilidade, né, as pessoas estavam necessitando desse pão espiritual. E aí, com isso, foi a brecha para a doutrina cristã, então, se propagar por todo o mundo. E claro que nós temos a figura de Paulo de Tarso, de João, que foram ícones, né, dessa propagação do Evangelho de Jesus. E a gente pode ver o quanto o Evangelho e as cartas dos apóstolos foram importantes para essa divulgação, mas também é importante até hoje para os nossos estudos, para a nossa reforma interior, como já falou, né, que não é uma reforma exterior, mas sim uma reforma de dentro para fora, e o quanto essas literaturas que foram deixadas por eles nos auxiliam nisso, né? E acho que era isso por enquanto. Pode falar. E até virou música, né? E até virou música. Canta aí, já. Pô, essa aí eu vou ficar devendo, deixar pra ti depois no final. Tá bom. E às vezes a gente fala, né? Me corrija aí, Legião Urbana lá, tá certo. Renato Russo, né? A gente acha que aquilo ali é a autoria dele, não é não, porque ele é Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios. Beleza. Bom, dando sequência então, e vamos já acelerando, né? Já poder falar bem também ainda. Tem bastante água para entrar embaixo da ponte aqui ainda, né? Mas o tempo é que está indo, né? Aí chega a Idade Medieval, né? Onde é um século VI, por exemplo, onde vai contrastar muito aquela coisa da vaidade. Os bispos, já tinha a igreja, os bispos, né? Católicos, envolvidos com toda aquele luxo, aquela coisa toda, aquela suntuosidade, aquelas honrarias, né? E privilégios de verdadeiros imperadores, né? Onde a igreja e o Estado já começavam a se confundir em determinados aspectos e épocas da nossa história. Lá do Cristo vinham emissários para trazer, na humildade, na ideia de vamos relembrar como é que o Cristo veio, manjedoura. Vamos relembrar como o Jean falou, que nós temos que trabalhar, a nossa essência, né? Então aí esse contraste. E começou a trazer realmente emissários para poder renovar, para poder dar uma resposta para essa atitude, né? Vai falar também nesse episódio, que aqui já era o nosso segundo episódio da segunda série, da segunda temporada, digamos, né? Do Império Bizantino, rapidamente ali, onde o Ocidente e o Oriente se separam, então fica para um filho do imperador e para o outro filho. Os dois separam o mundo praticamente em duas partes, né? Até chegar a vinda de Maomé, que também, como outros, veio para ser um dos emissários de Jesus, para trazer o evangelho através, claro, da linguagem dele, através da sua forma de se expressar e de se colocar, né? Trouxe ensinamentos, né, ensinos cristãos, e veio trazer um movimento de restauração. Grande médium, diz o nosso autor, trazendo belos conhecimentos àquela gente, né, nos seus melhores momentos. Porém, não conseguiu triunfar as inferioridades humanas. E, em alguns casos, dentro dos ensinamentos que passou, né, o Islã, algumas contradições. Então, não obstante as suas lições, alguma coisa para trazer melhorias, demonstrava aquele espírito belicoso, né, de violência e até imposição. Então, ali também se configura mais uma tentativa, né, que o alto procura, né, de renovação, e até certo ponto consegue, mas a coisa se distorce. Quer dizer que parece que a história se repete, né? E me parece muito, aí trazendo já para nossos dias, que é isso que o autor está
nos propondo, né? Vamos estudar a história para não repeti-la, né? No sentido dos fracassos, especialmente da nossa raça, da nossa humanidade. Vai falar também das guerras do Islã, quer dizer que não é coisa de agora, né? Sim. E de Carlos Magno, que é um verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos, na ideia de fundar um mundo ocidental organizado de novo. Quer dizer, mais uma tentativa com Carlos Magno de tentar trazer essas bênçãos para o Império. E, a partir daí, se percebe que não tem jeito. A ideia é entrar com o feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo, na visão espiritual, poderia, não obstante separar em pequenas comunidades, né? Parece um retrocesso, mas não. De certa forma, o homem estava tão já ali numa forma largada, em termos espiritualmente falando, e tão distorcido que era necessário que ele voltasse suas atenções para a terra, para a vida simples do campo, e ali buscasse inspiração para uma renovação. Olha que bacana. Eu nunca tinha percebido o feudalismo como uma tentativa de evolução. É ou não é? Foi um momento de estagnação, né? Para que viesse o novo, né? Exato. Mas faz todo sentido olhando assim, né? A partir desse momento vai falar bastante também o autor das fases da Igreja Católica, né? O catolicismo nunca foi abandonado pelo Cristo e pelas forças do bem, não obstante todas as distorções apresentadas, né? E muitas vezes a confusão dos seus poderes com aqueles do Estado em toda essa época. Vai falar também de alguns mensageiros que trouxeram uma tentativa de algo melhor para aquela comunidade. Pedro de Vaux, que é o nome do Pedro de Vaux, escreve. Olha aí, já. Aí francês é Pedro de Vaux, hein? Fica diferente, né? Não é fácil ser expositor aqui. Que veio trazer uma ideia de votos de pobreza, de simplicidade, de humildade, e é claro que foram o quê? Excomungados daquela igreja, né? Acusados de heresia. Então é uma época de muita contradição, onde os mensageiros do Cristo, e eram verdadeiros mensageiros, agora a gente sabe, né? Traziam renovações, traziam ideias de voltar às origens do cristianismo, da humildade, e eram, por outro lado, taxados de hereges. Imagina, né, que paradoxo. E não é menos ninguém do que Francisco de Assis, o próximo enviado, né, nessa ideia de pobreza e humildade. E conseguiu reunir nas suas equipes franciscanas, né, chegaram a mais de 200 mil, imagina que força, né, para poder levar essa palavra renovada. Mas é claro que a coisa começou a mudar, as forças contrárias se reagiram de outro lado, o homem dando brecha, é claro que a coisa... E aí foi criada, em 1231, o Tribunal da Inquisição, que era uma ideia de acabar com esses hereges, com essas pessoas que querem renovar, ou seja, trazer, na verdade, o bem, né? E o retorno às origens. Mais uma vez, o orgulho e a ambição aí tomando conta, né? Tomando conta total. E vai também falar em seguida das cruzadas, com o fim da Idade Média, mas as cruzadas. Porque justamente por uma questão política, a cidade de Jerusalém tinha sido... tinha caído nas mãos dos turcos, e eles, como não queriam deixar que ninguém mais visitasse, que era uma cidade muito visitada desde sempre, né? Por todos os povos do Ocidente. Ninguém mais visita aqui. Bom, então nós vamos criar nada mais, nada menos que uma cruzada. E aí tu imagina que obra que foi criada aí para a humanidade ter que depois resgatar. É claro que a espiritualidade maior se utilizou disso, claro, para o bem também, para poder melhorar com o tempo as ligações entre o Oriente e o Ocidente, coisa que já estava um pouco separado de algum tempo por causa dessas guerras. Sempre a gente percebe aquilo que a gente falou no início desse trabalho aqui, sempre Cristo do lado, pronto, procurando enviar mensageiros para resgatar, para trazer de volta, né?
Vamos ver o que mais que vai falar aqui. Vai falar do Renascimento, uma época onde a vida intelectual começa a renascer nos povos europeus, logo após o final das cruzadas, claro. E começa a surgir a ideia de universidade, com os primeiros cursos, né? Embora tivesse tudo muito atrelado à igreja ainda, mas já é uma ideia de intelectualidade que até Liberdade de então pensamento, né? Exato, que estava muito restrita, né? E, finalmente, uma ideia de transmigração de povos, ou seja, cada um dos povos, segundo Jesus, teria uma orientação, seria delegada uma missão nesse ajustamento daqueles porvir, né? Dos povoamentos do porvir. Então, por exemplo, a Inglaterra iria organizar os estatutos de Oxford, dando já uma ideia de Câmara dos Lords, ou seja, a ideia já da burguesia participar das decisões, não era só mais a nobreza, né? Na Itália, a missão da latinidade, a organização na Alemanha. Enfim, cada povo ele vai distribuindo as suas tarefas. E assim a gente tem o fim da Idade Medieval e a Renascença no mundo. Aí já uma ideia também de renovação completa em tudo, né? Na cultura, na literatura. Foi realmente um momento importante da história, não só que a gente estuda na história geral, né? Mas aqui também na história vista do ponto de vista é brabo. Vista do ponto de vista. Tem como cortar aí o iMovie, não? Ixi. Ou edita, né? Bota um balãozinho com a palavra certa. Vista pelo lado espiritual, digamos assim. Isso aí. Vai, Jean, finaliza aí. O pessoal tá falando bastante, tá travando, deve estar realmente bem travado. Depois, quando subir pro YouTube, ele sobe íntegro, né? Inteiro, né? Eu espero que esteja tudo inteiro no Facebook. Então tá. Mas como... Esse vídeo aqui dessa plataforma, ele não fica gravado, será? Não. Acho que esse aqui fica sem trava, eu acho. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Dando sequência, o pessoal tá falando então, aqui que vai dar certo, então só confiar. Vamos lá. Seguindo então a última parte da nossa série, né? É quando é chegada ali a época da transição, que é mais ou menos ali a época em que a Terra começa a entrar num período equivalente àquele que Capela passou, onde teve a transição, onde deixou de ser um planeta de provas e expiações e começa a ser um planeta de regeneração, onde começa a ver o processo de transição que a gente fala tanto, né? A Terra está subindo, passando de um planeta de provas e expiação para a regeneração. Então foi mais ou menos lá pelo século XVIII e XIX, um pouquinho antes. Não tem uma data precisa, mas começa a haver alguns movimentos, né? Então a gente começa a ver alguns movimentos de guerras religiosas, muitos conflitos ali na Europa, né? França, Inglaterra, aquela briga, aquela questão bélica deles ali muito forte, né? Conquistas de um lado, um conquista o outro e ficam naquela, como se diz aqui, um bom gauchês, né? Naquele entreveiro ali, né? Com isso começa a acontecer uma coisa interessante. Aqueles espíritos, começa a ter uma movimentação do plano espiritual, aqueles espíritos que já têm um outro entendimento, já têm uma outra forma de enxergar, uma moralidade um pouco mais desenvolvida, eles começam a ser trazidos para as Américas. Então a gente vê aquele movimento de povoamento das Américas, da América do Norte, das Américas do Sul, aqui, né? Então já são um tipo de espírito diferente, que o mundo espiritual já começa a trazer aqueles encarnados, né? A ser desbravadores na América, e a gente vê lá na própria América do Norte, nos Estados Unidos, né, digamos ali, muitas coisas acontecendo, muitos movimentos, tipo a independência americana, né, se livrando ali do jugo da Inglaterra, né. Também a gente vê alguns movimentos acontecendo ali, que eles chamaram de enciclopedistas, né, que são uma nova renascença, né, pessoas com ideias muito claras, a nível de organização da sociedade, ideias novas surgindo ali. Depois disso tem lá a Revolução Francesa, né, lá no Velho Continente, né, então a gente começa a ver o Velho Continente com bastante revolução, o Novo Continente também brigando bastante para ser livre, né, com essa ideia de liberdade, essa ideia de nova, né, uma ideia nova, transformação. E aí então lá no Velho Continente a gente vê ali
Napoleão chegando, né, naquela época das sombras, época de muita guerra, dominação, mas também já um ajustamento, né, um ajustamento ali para o que estava por vir. Então, logo depois de Napoleão, há um período de calma, né? Napoleão mesmo, que vinha com uma missão de reunificar e reorganizar a França, né? E ele acabou, como se diz ali, se exaltando e não cumprindo a missão que ele tinha, né? Como tinha assumido. Então ele também acaba se perdendo um pouco ali, né? E isso é muito comum, né? Às vezes a gente vem com uma missão lá, né? Combina com a espiritualidade, vou fazer isso, a gente chega aqui e faz um pouco diferente, mais ou menos o que aconteceu. Mas a gente vê logo depois de Napoleão uma coisa interessante acontecer. Muitos espíritos começam a chegar, né, começa a ter uma preparação para chegar ao advento da terceira revelação. Então, logo no final ali, quando Napoleão é proclamado imperador, né, dias depois, ou meses depois, ou melhor, antes, né, nasce Allan Kardec. Então, aí vocês já sabem, né? Começa a chegar, logo depois tem a codificação, né? E o espiritismo começa a aparecer, né? Começa a surgir. Inicialmente, lá como aquilo que a gente já ouviu falar aí nas palestras, né? O espiritismo, ele surge de uma forma como um fato curioso, porque, na verdade, precisava chamar atenção naquela época, né? Então, Allan Kardec, ele era uma pessoa totalmente cética. Ele era um professor, né? Então não tinha assim muito, como é que se diz, o trato para a religião. Ele estava ali mais justamente para tentar entender que fenômeno era aquele que estava acontecendo ali, de que mesas giravam, né? Mesas respondiam perguntas, o pessoal se encontrava na Europa naquela época ali, justamente para fazer em eventos sociais o jogo do copo, né? Ou então ver as mesas balançarem. Então, naquele momento, há um grande movimento que a espiritualidade faz para chamar a atenção das pessoas, né? E ele fica muito curioso com aquilo. E ele começa, então, a investigar o que estava acontecendo, né? E ele faz uma análise muito precisa, ele faz um estudo muito interessante desses fatos, porque ele duvidava daquilo, ele achava que era charlatanismo, né? Então ele começa a estudar aquilo, e quando ele começa a estudar, ele começa a entender tudo o que está acontecendo. E aí ele tem a contribuição de muitas pessoas que vão auxiliando. Então, das mensagens que vão chegando, né, que depois ele vai compilar nas obras básicas, né? Então, mensagens que chegavam aqui, chegavam a 3.000 quilômetros lá adiante, chegavam num outro estado, num outro país, e depois elas se completavam, né? Então, chega também o advento de Allan Kardec. No século XIX, então, a gente tem ali a independência dos Estados Unidos, né? A gente tem, e isso acaba contagiando também as demais nações, acaba tendo uma paz já muito maior nos demais continentes, né? Depois aqui no Brasil a gente também acaba tendo uns reflexos disso, logo na Revolução Americana, lá pela questão da escravidão, né? A liberação, a extinção do cativeiro, né? O socialismo que surge, a Igreja Católica também deixando de ser aquela religião única, né, passando a ser uma coisa um pouco mais diferente do que até então ela vinha sendo, e muitas lutas que vão surgindo, né, de uma outra forma, de uma outra ótica, né, que até então tinha. Aí já a América, no livro que ele deixa claro, né, os objetivos da América, porque na verdade a Europa, como velho continente, ela teve o seu papel, que era justamente consolidar a humanidade, né? Consolidar os avanços, consolidar a tecnologia, consolidar aquele momento que foi necessário para que a humanidade pudesse dar esse boom que ela deu, né? Se a gente parar para analisar, em poucos séculos se evoluiu muito. Mas ficou, então, para a América, né, para as Américas, né, a nova missão, que seria a transformação. Então, Jesus decide, né, com o conselho de entidades angélicas que assistem ele, eles decidem, né, que o centro da humanidade não seria mais na Europa, e que esse sim seria então trazido para as Américas, né? Então a gente vê toda uma transformação que surge em função disso, que vai linkar também no nosso próximo
no nosso próximo já deu a livro deixa. Aí, né? Já deu a deixa, já tá aqui no próprio livro, né? Ele já acaba juntando. E eu acho que, em linhas gerais, é isso. Depois ele tem todo um fechamento que ele coloca ali, né? De muita coisa que a gente já falou aqui, que dá mais uma repincelada em tudo isso, né? Mas é basicamente isso. E aí ele deixa então, para o nosso próximo livro, né, Thaís? Isso aí. Então a gente já vai dar a surpresa, né? Já vamos falar aqui sobre o próximo tema livre, a próxima série da Elos. Qual que vai ser aí, Fabiano? Próxima série, pessoal. Tchan, 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 tchan. Rufem os tambores. Pena que eu não sou baterista. Brasil, Pátria do Evangelho. Não, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que, aliás, é um livro que muita gente já tinha sugerido, o pessoal sugeriu direto nos grupos, no próprio chat que a gente tem nas sugestões da página. Então, está atendida a sugestão da turma aí. Isso aí. Fala. E só dando uma colinha aqui, né? Essa movimentação que é feita, então, tirando aquele foco principal da Europa e vindo para as Américas, algo interessante. Porque a gente vai tratar nesse livro, né? O Brasil ele tem todo um contexto muito importante em toda esse rearranjo, né? E a América do Norte também. Então isso a gente vai abordar bastante aí no próximo livro, no próximo capítulo, né? Da nossa série. Os próximos capítulos da série, né? Aguardem novos capítulos. E vai começar daqui a algum tempinho, né? Não vai demorar muito, porque a gente já está encerrando o Evangelho. E a gente quer saber de vocês também o que vocês acharam, apesar das travações desse piloto nosso, né? Se vocês gostaram de ver a gente junto conversando sobre o livro, conversando sobre as palestras, comentem aí pra gente. A parte técnica a gente vai tentar ajustar na medida do possível, mas a nossa intenção é realmente trazer algo diferente para vocês nessa noite. Para ver se nas próximas a gente consegue ter um pouco mais de interação, né? Porque hoje, dessa vez aqui, a internet não deixou, né? Pois é, né? Mas... O Centro Espírita Elos de Luz está dizendo muito legal. Então, a chefia gostou, então. O Rogério, muito bom também. Que bom. A Luciana Maciel bateu palmas, né? Isso a gente tá conseguindo ver. Agora tá começando a voltar. A minha luz a Nara comemorou que vai ser o próximo livro, vai ser Brasil. Isso aí. Muito legal. Bom. Vamos encaminhar o fechamento, então. Vamos fechar hoje com 1h10. Está ótimo, muito bom, porque realmente a complexidade do tema exigia. Sim. Vamos fazer a oração de encerramento. Eu vou deixar com o nosso craque em oração. Minha luz com sensor aqui deu um probleminha. E depois da oração a gente faz aquele trecho da carta aos Coríntios. Combinado? Combinado. Daí tu vai tocando aí uma melodia. Tá. Então lá, quem encerra? Eu, tu, Fabiana, Thaís. Vamos no parâmetro para não discordar. Então tá bom. Vamos convidar todos agora, nesse momento. Vamos contar com a nossa musiquinha de fundo aí, Fabiana. Então, vamos todos, nesse momento, nos harmonizar um pouquinho mais com toda essa energia, todo esse amor que foi aqui gerado, né? Apesar da dificuldade que a gente teve com a conexão aqui, mas toda essa energia de amor, de carinho, de cumplicidade, de toda essa luz que banha aqui esse momento. Então, eu quero convidar todos a gente a levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, e fazer essa conexão com Ele de forma mais precisa, né? Uma forma mais direta. E pedir a Ti, querido amado Pai, que nesse momento, toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso corpo, sobre o nosso perispírito, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que convivem conosco nesse nosso ambiente, e nesse momento todas elas sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço, lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. Nós queremos igualmente te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossos locais de trabalho, nas casas de nossos amigos, parentes e familiares, que nesse momento todas elas sejam recolhidas
conduzidas ao espaço, lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada nem a ninguém. E queremos te pedir nesse momento, Pai, as energias oriundas dos teus laboratórios de amor. E te pedir, tu derrame sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de equilíbrio, de saúde, de esperança. Equilibra o nosso corpo físico, equilibra o nosso perispírito, equilibra a nossa aura, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, equilibra a nossa casa, todos os cantinhos dela, todos que convivem conosco nesse ambiente, então possam receber essas vibrações de amor e de luz. Os nossos locais de trabalho, as casas dos nossos amigos, parentes e familiares, que todos sejam agraciados, Pai, com o teu amor, com a tua luz, com a tua bondade que emana em abundância sobre nós nesse momento. E a gente quer te pedir também, Pai, uma bênção toda especial sobre o nosso planeta, que ele possa receber toda essa vibração de luz e de amor. E que assim seja. Que assim seja. Bora. Bora. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Quero ouvir, hein? Lá em casa. É só o amor, é só o amor Que conhece conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor nós nada seríamos. Coríntios 2. Boa. Boa. O pessoal aplaudindo aqui, ó. O pessoal gostou do showzinho no final. Pô, então só podemos agradecer, né, pessoal? Cada um dá uma saudação final aí para a gente poder fechar, depois da Tata dar o fechamento. Quero agradecer a todos a participação aí. Vamos depois ver como fica, né, a reprodução, se fica mais fluente, a gente vai depois pedir para o pessoal compartilhar. E fiquem ligados nas próximas novidades, a gente está realmente estudando, se puxando aí a turma. Chegou a virar a noite já, não vamos contar, né, Gê? Não conta que é melhor não. Estudando de cabeça para baixo. Tá assim, ó, se virando em quatro para poder levar algum material, claro, material com a base espírita para todos vocês. Valeu, beijão para todos. Com vocês aí. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação. Desculpa aí os nossos probleminhas técnicos aí que a gente vai tentar melhorar. E muito obrigado pela presença e para quem assistiu o vídeo aqui até o final, né?
a nossa live aqui até o final, né? As manias do YouTube. Eu também só tenho a agradecer por essa oportunidade. Espero que, apesar dos problemas técnicos, todos tenham gostado, né? A nossa dedicação e o nosso carinho, espero que todos tenham sentido aí nessa live. E se gostaram, a gente pensa aí num próximo projeto, né? Se foi só uma tentativa, espero que os próximos sejam melhores. Um beijão para todos e boa noite, galera. Boa noite, boa Tchau, noite. tchau.